Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Nós vamos ler os dois últimos versículos. Nós vamos ler o 30 e o 31, e nesta manhã eu quero pensar com você sobre evangelização. Evangelização, Atos 28, de 30 a 31. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, Paulo recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Até aqui, a palavra de Deus. A chama precisa avançar. O fogo não pode parar de queimar. Você concorda com isso? Eu sei, depende. Falar em chama, falar em fogo, neste momento é algo assustador. Por uma razão simples, este ano, a chama das queimadas devastou a face do planeta. E fez isso com uma fúria terrível, consumindo áreas florestais, campos e vidas ao redor do mundo. Nós assistimos isso. De norte a sul, de leste a oeste, o fogo ele transformou em cinzas paisagens outrora verdes e deixou um rastro de destruição que se estendeu, segundo estimativas, até o início deste mês, outubro, se estendeu por cerca de 15 a 20 milhões de hectares em todo o mundo. As áreas mais afetadas foram a Amazônia, no Brasil, a Sibéria, na Rússia, o oeste dos Estados Unidos, o sul da Europa e partes da África subsaariana e Indonésia. As áreas mais atingidas. De fato, gente, 2024 ficará marcado na história e com razão. A área atingida pelas queimadas, entre 15 e 20 milhões de hectares, é impressionante, é chocante. Para facilitar a visualização, já que a gente não pensa tanto em termos de hectares, mas de quilômetros quadrados, isso equivale a algo entre 150 mil e 200 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, em termos comparativos, essa extensão é quase o tamanho da Grã-Bretanha. Envolve a Grã-Bretanha, você tem ali Escócia, Inglaterra, País de Gales. A Grã-Bretanha, a ilha, tem 230 mil quilômetros quadrados. As queimadas atingiram 200 mil quilômetros quadrados. Próximo ao tamanho do estado de São Paulo, no Brasil, que possui 248 mil quilômetros quadrados. Ou seja, mais 48 mil quilômetros quadrados, a queimada ao redor do mundo teria sido equivalente ao estado de São Paulo ou da Romênia. Essa área é muitas vezes maior que a da cidade de Nova York, que tem aproximadamente 789 quilômetros quadrados. A maior área urbana do mundo, sabe qual é? É a região metropolitana de Tóquio, no Japão, que é também conhecido como Grande Tóquio. Eu não sabia disso, mas a Grande Tóquio é a maior região metropolitana do mundo. Ela é amplamente considerada
a maior aglomeração urbana do planeta, tanto em termos de população quanto de área. E para você ter uma ideia, a Grande Tóquio abrange cerca de 13.500 quilômetros quadrados. Compare isso aos 150 a 200 mil quilômetros quadrados que foi o que a queimada deste ano, até início de outubro, consumiu. Meu Deus, essa chama não pode avançar, jamais. Ela precisa ser contida. No entanto, quando eu falo que a chama precisa avançar e que o fogo não pode parar de queimar, eu me refiro à chama do Evangelho de Cristo. Eu me refiro ao fogo, ao ardor evangelístico dos crentes. Esse ardor, esse fogo evangelístico, ele deve continuar a crescer. E ele deve invadir toda a terra. Para você ter uma ideia, estima-se atualmente que existam cerca de 7.400 povos não alcançados no mundo, representando 29% da população global. 1/3 da população global ainda não foi alcançada no mundo. No Brasil, há registros de entre 115 a 120 povos indígenas ainda não evangelizados, sobretudo em comunidades situadas nas regiões remotas da Amazônia, daí a importância do trabalho naquela região. Além disso, calcula-se que cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas na mesma região amazônica ainda não receberam a evangelização de maneira efetiva. Daí o nosso interesse em querer, como igreja, juntar esforços à seara na Amazônia para alcançarmos essas comunidades ribeirinhas. Porque essas comunidades, elas vivem em áreas isoladas, às margens dos rios, e o difícil acesso constitui um dos maiores desafios para a evangelização, para a difusão do evangelho entre eles. Mas pense comigo, além dos ribeirinhos, além dos indígenas, outros grupos no Brasil também podem ser considerados não alcançados. Comunidades quilombolas, imigrantes refugiados provenientes de países com baixa penetração do evangelho, tudo isso torna essa gente não alcançada. E o que mais me assusta é o seguinte: além desses números de povos ainda não alcançados no mundo, 1/3 da população global, o Brasil, embora ele se declare expressivamente evangélico, embora o Brasil tenha uma expressiva presença evangélica, em grande parte essa presença, e é isso que me preocupa, se caracteriza por distorções da mensagem apostólica original. Sobretudo levando em conta que substituíram, e a gente viu isso, a gente está vendo isso, e a gente está sofrendo com isso, substituíram o poder espiritual pela influência política. E legitimaram a ostentação, converteram a ostentação em testemunho de bênção de Deus. Meu povo, isso evidencia a necessidade de redobrar os esforços de evangelização e de discipulado, assegurando que o verdadeiro evangelho seja realmente proclamado e vivido, inclusive entre aqueles que já se identificam como cristãos evangélicos. A chama do evangelho, portanto, precisa avançar. O ardor evangelístico dos crentes deve continuar a crescer e se espalhar por toda a terra, de onde estamos
até aqueles povos que ainda não foram alcançados. E no caminho, a gente precisa tentar garantir que esses que se declaram crentes, sobretudo no nosso contexto, são de fato, são verdadeiramente discípulos. Porque muitos não se converteram a Cristo, mas converteram-se a uma promessa de prosperidade. Converteram-se a uma promessa de vida saudável, de família feliz. Ora, quem não quer isso? Mas a promessa número 1 do Evangelho é a salvação de todo o que crê. Salvação da ira de Deus, salvação do poder do pecado. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. A chama do Evangelho precisa avançar. O fogo do Evangelho não pode parar de queimar, de onde nós estamos até aqueles povos não alcançados. E no caminho, a gente tem que garantir que as pessoas que se declaram crentes são de fato crentes. É por isso que eu tenho dito repetidas vezes, a Igreja Evangélica Brasileira tornou-se um campo missionário. E para você saber se a pessoa que se declara cristã convertida é de fato convertida pelo Evangelho dos Apóstolos, você precisa abrir diálogo com essa pessoa, você precisa perguntar para ela o que é o Evangelho, como ela entende o Evangelho, como ela define o Evangelho, como ela abraçou esse Evangelho. Que Evangelho é esse? Qual é a grande e boa notícia do Evangelho? Você precisa entender isso. A pessoa precisa declarar isso. Mark Dever, pastor batista em Washington, nos Estados Unidos, ele define o evangelho e a evangelização com clareza em quase todas as suas obras, mas especialmente no livro dele, e eu recomendo de todo o coração o livro O Evangelho e a Evangelização. O Evangelho e a Evangelização, do Mark Dever. Ele vai dizer que o Evangelho é a boa notícia sobre Jesus Cristo. O Evangelho é a mensagem central da Bíblia, que proclama a obra redentora de Deus por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E essa mensagem do Evangelho, ou essa mensagem evangélica, ela se baseia nos seguintes pontos principais. Quem é Deus? Santo, justo, Criador de todas as coisas. Quem nós somos? Pecadores em rebelião contra Deus, merecedores da justa ira divina que pesa sobre o pecador que não se converteu. Quem Cristo é e o que Ele fez? Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, se ofereceu como sacrifício substituto pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou para nossa justificação. Então, diante desse entendimento de quem Deus é, de quem nós somos, de quem Cristo é e o que Ele fez, qual será a sua resposta, pecador? Terá de ser arrependimento dos pecados e fé em Cristo como Salvador e Senhor único e suficiente. Será que é esse o Evangelho que estão pregando hoje em dia e no qual as pessoas têm crido? Porque o Evangelho, gente, o Evangelho, em primeiro lugar, não é promessa de prosperidade, vida feliz e saudável sem problemas. O Evangelho é a mensagem sobre a reconciliação do homem com Deus, com base na obra de Cristo, não nos nossos esforços. Essa é a boa notícia. É possível se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo. E é óbvio, todo aquele que se reconcilia com Deus e trilha os caminhos de santidade produzirão frutos de justiça, o que automaticamente poderá sim proporcionar uma vida mais próspera, mais saudável, já que você não se entregará aos pecados, já que você não gastará dinheiro com aquilo que não é pão e não satisfaz. E a evangelização? Se o Evangelho
é a mensagem sobre a reconciliação do homem com Deus, baseada na obra de Cristo e não nos nossos esforços, se isso é o Evangelho, a evangelização é o ato de comunicar essa mensagem. Comunicar essa mensagem verbalmente. Somente o seu testemunho não é pregação do Evangelho. O seu testemunho nada mais é do que fruto do que o Evangelho produz. O seu testemunho, e ele é necessário, ele precisa ser vivido para que vejam suas boas obras, disse Jesus, e vendo suas boas obras glorifiquem o Pai que está no céu. O seu testemunho nada mais é do que fruto do Evangelho. Mas o Evangelho mesmo, ele só é pregado quando você o verbaliza. Quando você o explica, quem é Deus, quem nós somos, quem é Cristo e o que Ele fez por nós. E diante dessa notícia, qual será a sua resposta? Isto é pregar o Evangelho. E a evangelização consiste em se compartilhar isso. E isso você faz de onde você está, até aqueles povos não alcançados. E pelo caminho você tenta garantir que todos aqueles que cruzam seu caminho são de fato convertidos. Porque muitos chegarão diante de Deus e ouvirão: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu expulsei demônios em seu nome. Eu curei em seu nome. Eu sei. Mas eu não conheço vocês. Vocês nunca abraçaram o Evangelho tal como os apóstolos os entregou. Pois foi exatamente isso que o apóstolo Paulo realizou. A igreja de Cristo realizou nos primeiros 30 anos do cristianismo. Movidos pelo poder do Espírito Santo, a igreja levou a mensagem do Evangelho, espalhou esse Evangelho em Jerusalém, de lá em toda a Judéia e Samaria, até que essa chama do Evangelho alcançou Roma, e Roma nada mais era do que o portal para os confins da terra. Paulo é o último apóstolo mencionado na narrativa de Lucas. Paulo é o último apóstolo evangelizando aqui em Atos dos Apóstolos. Paulo é o último apóstolo segurando a tocha do Evangelho aqui no portal dos confins da terra. Nós observamos isso claramente na semana passada. E hoje a gente continua a examinar a atuação de Paulo nesta cena final. E qual tem sido o nosso objetivo? O nosso objetivo é responder a duas perguntas centrais. De que maneira, é a primeira pergunta, de que maneira a cena final de Paulo em Atos nos ensina a evangelizar? De que maneira a cena final de Paulo em Atos nos ensina a transmitir a mensagem do Evangelho? Segundo, como nós podemos servir o Evangelho ao pecador e nos tornarmos assim coadjuvantes de Deus na história da redenção que Deus está escrevendo? Como eu gostaria de nessa manhã fazer você entender isso. A coisa mais importante da sua vida não é a prova do Enem que se aproxima, não é a formatura na sua universidade, não é seu casamento, não é seu namoro, não é você encontrar o homem da sua vida, a mulher da sua vida, criar os filhos da melhor maneira possível. Esse não é o seu maior objetivo na vida. Deus não está esperando isso acontecer para então vir o fim. Deus não está esperando você ter saúde para você curtir os netos e então virá o fim. Deus não está esperando você formar, ser próspero, então virá o fim. O que Jesus disse sobre então virá o fim? Este evangelho será pregado em todas as etnias, em todos os povos, então virá o fim. Portanto, qual é a coisa mais importante hoje para você, para mim? Primeiro, abraçar o evangelho, para minha salvação, para a sua salvação. Segundo, anunciá-lo.
anunciá-lo da forma mais fiel e coerente possível, na esperança de que venha o fim. Porque o fim é o dia pelo qual eu e você vivemos. Seu último suspiro nesta vida, se Jesus ainda não tiver voltado. Porque o grande sonho é este: em vida, nós em Cristo, vermos Cristo rasgando os céus, para nós podermos recebê-lo e assim, junto com Ele, vermos o reino ser estabelecido para todo sempre. Esse é o grande sonho. Deve ser o sonho de toda criança, de todo adolescente, de todo homem adulto. Ver Jesus voltar. Por isso Paulo dizia de todo o coração: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas digamos que eu e você não vivamos para ver este dia. Mas todos nós vamos viver para chegar ao dia em que daremos o último suspiro nesta vida. E este dia é a coisa mais importante da sua vida. Porque se você estiver em Cristo, ao dar seu último suspiro e abrir seus olhos na presença de Deus, você verá Cristo face a face. Não há coisa mais importante do que isso. Filho criado, neto saudável, dinheiro na conta. Tudo isso é bom. Tudo isso é maravilhoso. Mas não é a coisa mais importante. Você está preparado para ver Jesus face a face? O Evangelho é a boa notícia, porque o Evangelho te prepara para ver Jesus face a face. O Evangelho te conduz a Deus. É para isso que nós vivemos. E portanto a gente tem que aprender com Paulo de que modo a gente acelera a vinda de Cristo. Porque esse é o ponto. Temos que viver como aqueles que querem acelerar a vinda de Jesus. E só há uma maneira disso acontecer: pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho é mais importante do que o seu PhD, do que sua promoção, do que sua recolocação na empresa, do que qualquer coisa. O que envolve pregar o Evangelho? É o que Paulo está ensinando. Vamos lá? Vamos revisar o que a gente viu semana passada? A gente está tentando responder essas perguntas recorrendo às próprias palavras de Paulo, extraídas de outros contextos. Palavras que Paulo escreveu ou disse em outros contextos, mas que ele próprio, Paulo, está encarnando aqui na cena final do livro de Atos. Primeira coisa que vimos semana passada. Paulo está dizendo: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Nós destacamos isso. Nós aprendemos com Paulo. Até aquele momento, na vida de Paulo, nada estava bem, nada estava perfeito, em paz, para que aí sim, tudo em paz e perfeito, emprego garantido, saúde da família, todo mundo bem, seguro em dia, boletos em dia, tudo em paz. Agora Paulo vai pregar o Evangelho em Roma. Não. Ele pregou a palavra. Ele estava preparado, quer a ocasião fosse favorável, quer não. Leia comigo Atos 28, 17. 3 dias depois de chegar a Roma, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém. E fui entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, porque não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas, quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo.
Por isso pedi a vocês, os líderes judeus locais em Roma, que viessem aqui hoje, para que nos conhecêssemos, e também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes, porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia, e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, Paulo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento. Que movimento era esse, sobre o qual eles sabiam lá em Jerusalém, lá em Roma? A seita do Nazareno. Movimento aqui é a palavra grega para seita, heresia. O que nós sabemos dessa heresia, desse desvio, dessa outra opção, dessa outra escolha, é que ele é contestado em toda parte. Então veja, até esse momento, nada sobre Paulo pessoalmente havia chegado a Roma. Entretanto, a má fama do cristianismo já começava a ganhar as manchetes na capital do império, como a gente acabou de ler. Paulo, contudo, pregou a palavra de Deus. Ele estava sempre preparado para pregar a palavra de Deus, fosse a ocasião favorável ou não. E de que modo ele pregou a palavra de Deus? Deus trouxe as pessoas até ele, já que ele não podia ir, Deus as trouxe. Deus resguardou a reputação de Paulo até aquele momento em Roma. A tal ponto que os líderes judeus quiseram ouvi-lo e ouvi-lo com cortesia, com educação. Totalmente diferente do que os líderes judeus da Ásia e de Jerusalém fizeram com Paulo. Deus preparou o caminho, Deus deu a Paulo ampla oportunidade para pregar de viva voz, por cartas, ainda que as circunstâncias pessoais e políticas não fossem favoráveis. Portanto, a primeira lição: você tem que pregar a palavra, esteja preparado para pregar a palavra, quer a ocasião seja favorável, quer não. Segundo, jamais deixe de anunciar todo o desígnio de Deus. A sequência do nosso texto revela que sem poder sair da prisão domiciliar, a qual estava sendo custeada por ele próprio, Paulo simplesmente aguardava pacientemente que as pessoas viessem até ele para ouvi-lo. Isso não é desculpa para você esperar que as pessoas venham até você, porque se você tem mobilidade, condição de ir e vir, você tem que viver como Paulo viveu antes de ser preso, indo e vindo, intencionalmente. Mas uma vez impedido, seja por saúde ou qualquer outra coisa, aí você ora para que as pessoas venham e você então pregue. Mais impressionante ainda, nos versículos seguintes, mostrando que Paulo estava preparado a pregar, quer fosse oportuna a situação ou não, mas o mais impressionante, no verso 23, porque a gente leu até o 22. No verso 23, Lucas nos dá o resumo do método de Paulo para anunciar o evangelho. Lucas nos dá o resumo do conteúdo da mensagem pregada por Paulo. E o método e o conteúdo que Lucas revela em Atos 28, 23, é como se fosse o resumo do método e do conteúdo de todos os sermões que Paulo pregou e todos os outros apóstolos ou personagens de Atos pregaram. E aqui nós aprendemos com Paulo que você jamais deve deixar de anunciar todo o desígnio de Deus. Como? Olha o verso 23. Os líderes judeus queriam ouvir mais sobre a tal da seita dos cristãos. Verso 23, então marcaram uma data, e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Lucas, com poder de precisão, inspirado pelo Espírito, explica para nós. Paulo, preste atenção nos verbos. Paulo explicou e testemunhou
sobre o reino de Deus. E desde cedo até a noite, o sermão era longo, meu povo, desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Qual era o método de Paulo? Primeiro, Paulo explicava. Ele explicava a palavra de Deus. Esse verbo, ele significa expor, colocar em evidência, colocar para fora, explicar, declarar o que está aí. Foi isso que Paulo fez, ele explicou o texto, ele trouxe à luz o texto. Mas ele não explicou apenas como alguém que faz um streaming de informação, transmite um conteúdo. Ele explicou testemunhando, que é o próximo verbo. Ele testificou, ele atestou, ele confirmou pelo próprio testemunho. Pela vida dele, ele fez ser crível. De que modo? Dizendo para eles: esse evangelho me transformou, porque vocês conhecem a minha fama, vocês sabem quem eu fui no judaísmo, e se eu abandonei isto, é porque eu encontrei o caminho, a verdade, a vida. Então Paulo, ele explica e ele testemunha com a própria vida. Aí sim ele procurava convencer seus ouvintes, é o que diz o verso 23. Então é assim que se prega o evangelho. Esse é o método. Você explica o texto, você ilumina o texto através de testemunho de vida, e você então procura convencer as pessoas pelo poder do Espírito. Qual era o meio empregado por Paulo? O apóstolo fazia tudo, veja, com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Como é que Paulo evangelizava? Paulo evangelizava usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. Paulo não conta aqui das experiências de milagre. Poderia muito bem ter usado, e pode ser que ele tenha até usado no momento em que ele deu testemunho, porque o grande milagre sobre o qual Paulo falava, não era que aleijados andam, surdos ouvem, cegos veem. O grande milagre é a regeneração do pecador. Aliás, foi para demonstrar isso que João selecionou os milagres que ele mesmo colocou no Evangelho de João. Os milagres são sinais que apontam para a salvação, o poder de Deus para salvar o que crê, para dizer que Deus é poderoso, tal como ele diz pelos lábios de Jesus: Lázaro, vem para fora, e o morto ressuscita. O Espírito de Deus, como lemos hoje no introito bíblico, ele é poderoso para levantar um pecador morto e salvá-lo. Paulo emprega a Bíblia. Paulo explica a Bíblia, por isso que a gente, nessa igreja, enfatiza a Bíblia. A pregação bíblica. A gente até tem momentos para testemunho, num culto de ação de graças, num culto de ano novo. Mas nós não ficamos aqui o tempo todo, como se vê por aí, anunciando os testemunhos dos outros, porque o que salva não é o testemunho dos outros, é a palavra de Deus, e é isso que Paulo está fazendo, ou não é? Leia o texto de novo. Você acha que se Paulo não tivesse usado o método de dar testemunho de milagres, de sinais e de maravilhas, Lucas não tinha narrado? Não, mas Paulo quis explicar que essa tal de seita, que os judeus estavam chamando o cristianismo de seita, essa seita, segundo eles, não se fundamenta em sinais e maravilhas, ela se fundamenta exatamente em Moisés e nos profetas. O cristianismo se fundamenta na Bíblia. Por isso, o cristianismo crê e prega a Bíblia, e não sinais e maravilhas. Esse é o método de Paulo. Ele usou a Bíblia.
o convencimento que ele procurou produzir era à luz da palavra de Deus. Portanto, gente, 31 de outubro deste ano celebraremos a Reforma Protestante. Mas antes de a Reforma Protestante estabelecer como um dos pilares somente a Escritura, os apóstolos já tinham estabelecido como pilar somente a Escritura. Tanto haviam estabelecido o pilar de somente a Escritura, que Paulo está aqui em Roma, pregando, ensinando, explicando, testemunhando, procurando convencer somente pela Escritura. Ou não é isso que a gente lê no verso 23? Leia de novo. Então marcaram uma data, e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Paulo explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus, somente Cristo. Somente a graça de Cristo, somente pela fé em Cristo, com base somente na lei de Moisés e nos livros dos profetas, somente as Escrituras. É por isso que eu encho a boca para dizer, eu sou um reformado, porque existe fundamento bíblico. Você consegue ver aqui somente Cristo? Em Atos 28, 23, você consegue ver aqui somente a fé em Cristo, somente a graça de Deus expressa em Cristo, somente a Escritura aqui descrita como lei de Moisés e livro dos profetas, tudo isso somente para a glória de Deus e não de Paulo. Porque se Paulo quisesse glória para ele, ele não falaria das Escrituras apontando para Cristo, ele falaria dos grandes números que ele certamente tinha para anunciar, número de convertidos, número de milagres, número de feitos. Tanta gente hoje no mundo evangélico ostentando e chamando isso de bênção de Deus. Paulo usou as Escrituras. Olha o que João Crisóstomo, no meados do século IV, início do século V, Crisóstomo é uma palavra grega que significa boca de ouro. Ele era considerado o homem da boca de ouro, porque ele pregava como poucos. E pregando em Atos 28, 23, olha que a igreja primitiva já entendia que a pregação correta é a da palavra, e não de sinais e maravilhas e promessas de prosperidade e assim por diante. Olha o que João Crisóstomo disse, com base em Atos 28, 23. Veja novamente como Paulo os faz silenciar, não por milagres. João Crisóstomo dizendo isso no ano 300 e alguma coisa. Imagina se ele estivesse em Goiânia vendo essas igrejas ditas evangélicas, o que ele diria? Ô meu povo, nós temos uma rica tradição, e quem a abandona o faz por orgulho, não em busca de novidade do Espírito, porque a única novidade que o Espírito tinha para revelar desse lado da história, ele já revelou. Jesus Cristo. O mistério de Deus, o segredo de Deus. O objetivo dele é revelar tão somente Cristo. Fuja de quem tem novas revelações em nome de Cristo, para dizer ou justificar um novo ministério, um novo mover de Deus, porque só tem um mover de Deus, a glória de Deus na face de Cristo. E olha o que Crisóstomo disse, século IV. Imagina no século 21. Veja novamente como Paulo os faz silenciar, não por milagres, mas pela lei e pelos profetas, como sempre o encontramos fazendo repetidamente. E no entanto, Paulo poderia ter realizado sinais, meu Deus, como é contemporâneo isso aqui, mas nesse caso não teria sido uma questão de fé. Na verdade, a pregação da palavra de Deus foi em si um grande sinal. O fato de ele discursar a partir da lei e dos profetas é o maior dos sinais.
Você quer um sinal de Deus? Coloque seus olhos na palavra de Deus e peça ao Espírito de Deus, revela para mim a tua glória, a tua beleza, a tua majestade, o teu encanto. Olha para a palavra de Deus, crente. Queira a palavra de Deus, anseie pela palavra de Deus. Eu sei que eu prego 1 hora, eu sei que é cansativo, eu sei que esses bancos machucam a coluna, eu já sentei aí. Mas você precisa da palavra de Deus. Eu faço isso como quem crê que a maioria de vocês não gasta outra 1 hora durante a semana lendo a Bíblia. Se você fosse sincero, você diria, é verdade. Eu não gastei 1 hora lendo a Bíblia essa semana, e cá estou eu reclamando do tempo do sermão. Vergonha para você. Vergonha. Porque eu sei que se você é dos que já leu 1 hora, 2 horas por dia a Bíblia e chega aqui, você não vai achar cansativo. E se acha é porque você é enjoado, aí você tem que converter. É sério, eu não estou brincando. Quanto mais de Bíblia, mais você quer Bíblia. Quanto mais de Deus, mais você quer Deus. Mas às vezes o sujeito não lê 15 minutos de Bíblia e reclama, e reclama, e reclama. Eu quero ver você diante do reino, diante de Deus. O poder necessário para converter uma pessoa das trevas para a luz vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é a causa principal dessa transformação. O Espírito Santo de Deus. E o valor que nós, como igreja, damos ao Espírito Santo de Deus é que não exaltamos a pessoa dele pelo que é simplesmente, mas o exaltamos como aquele que Jesus diz que ele é, aquele que veio guiar-nos por toda a verdade, levar-nos a Cristo, abrir nossos olhos para a gente enxergar Jesus e a glória de Deus na face dele. Nós exaltamos o Espírito de Deus toda vez que clamamos, mesmo enquanto você ouve o pastor pregar, e mesmo enquanto eu pregando tantas vezes, centenas de vezes, eu pregando e dizendo na minha mente, ó Espírito de Deus, ilumine. Isso é honrar o Espírito entre nós. É pedir que Ele abra as Escrituras enquanto elas estão sendo lidas, cantadas, encenadas na ceia, pregadas como buscamos fazer. O Espírito Santo como meio para realizar a conversão e a santificação, ele opera por meio da exposição bíblica fiel, cuidadosa, da qual se deriva uma aplicação sóbria, apaixonada, ou seja, somente a correta exposição da palavra de Deus, que resulta numa aplicação equilibrada e fervorosa. Somente isso é capaz de produzir uma conversão genuína, gente. Acredite nisso. O que Paulo pregava? O texto nos mostra. O que Paulo pregava? Veja. Atos 28, 20, finalzinho do versículo. Ele diz, eu estou preso porque eu prego a esperança de Israel. Esse era o conteúdo do sermão. Atos 28, 20, estou preso com estas correntes porque creio na esperança de Israel. O que era a esperança de Israel sobre a qual Paulo falava? Ele diz, o nome, o caminho, o que eles chamavam de seita dos nazarenos, era Cristo a esperança de Israel. A esperança de Israel era o Messias, era o ungido, era o Cristo. É por isso que Paulo, preso aqui em Roma, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1, ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Em outras palavras, ele poderia ter dito, eu estou preso por pregar a esperança de Israel. Eu sou prisioneiro da esperança de Israel. Eu sou prisioneiro de Cristo. O próprio Jesus, gente, na primeira parte da obra de Lucas, o Evangelho de Lucas, eu quero que você leia comigo, abra lá em Lucas 24. E veja que o que Jesus pregou
aos discípulos no caminho para Emaús, eles que estavam decepcionados com Cristo, eu quero que você enxergue, porque Lucas quer te mostrar, ele, Lucas, escreveu Lucas, certo? Ele, Lucas, escreveu Atos, certo? Pois bem, sabe o que ele quer te mostrar? Que o que Paulo terminou pregando em Roma, no final de Atos, foi o que Jesus pregou no final de Lucas, para os discípulos voltando para Emaús. As palavras são quase idênticas. Lucas 24, 25. Então Jesus disse aos discípulos, decepcionados, voltando para Emaús: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo, o Messias, o ungido, toda a esperança de Israel, não era necessário que ele sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Agora ouça, é aqui que Lucas quer que você enxergue. De que modo você corrige o coração de tolos? Preste atenção aqui, igreja. Para nunca mais alguém dos nossos... Aqui isso não acontece não. Acontecia na outra igreja que eu pastoreei e nas outras. Aqui nunca aconteceu. Para você nunca mais dizer o seguinte: é muito difícil para o povo entender. Se fosse muito difícil para o povo entender, Paulo não teria escrito as cartas que ele escreveu para igrejas que tinham acabado de nascer. Nenhuma das cartas que Paulo escreveu para as igrejas foi escrito para a igreja com 50, 100 anos. Foi escrito para a igreja onde só tinha novo crente. Para com essa bobagem, não existe isso. Sim, há conceitos que são difíceis, Pedro reconhece. Pedro fala isso sobre Paulo. Na segunda carta de Pedro, Pedro diz: tem coisa que Paulo escreve que é difícil. E mesmo assim Paulo escreveu. Porque aquilo que num primeiro momento é difícil, é um chamado para você se debruçar em oração e estudo para aprender. Sabia disso? Pois bem, Jesus estava lidando com tolos, gente que custou entender o que os profetas registraram. Como é que você prega para tolos, gente que custa entender? Olha o que Jesus fez, verso 27. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas. Conduz pela Bíblia, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Agora olha o que Paulo pregou, Atos 28, 23. Paulo explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus, com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Você consegue ver a xerox do que Jesus fez? Paulo está fazendo nada de diferente. Sabe por quê, gente? Porque a igreja de Jesus não tem que fazer nada de diferente. A igreja de Jesus tem que fazer tudo aquilo que Jesus fez e os apóstolos fizeram. Nada de diferente disso. Fuja de novidades. Nada de diferente. Expondo as Escrituras, apontando para o Cristo. Portanto, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, e jamais deixe de anunciar todo o desígnio de Deus, caminhando pela Bíblia, explicando de Gênesis a Apocalipse, como é que as Escrituras nos apontam para Jesus, e para o reino de Deus. Paulo falava do reino de Deus. Em síntese, Paulo dizia: todos quantos se convertem a Cristo, se submetem a Ele como Rei. Porque se há um reino, há um rei. E se há um rei, os súditos se rendem a Ele. A salvação torna você um servo de Cristo, o Rei. Você não vive mais para si e para os seus prazeres e para os seus deleites e segundo a sua vontade. Você consulta o Rei sobre como deve viver. Terceiro lugar,
Paulo vai dizer aqui em Atos 28, 24, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Olha o verso 24, Atos 28, 24. Porque aconteceu com Paulo o que vai acontecer com a gente quando a gente falar de Jesus. Alguns foram convencidos pelas coisas que Paulo disse. É Deus que dá o crescimento, é Deus que faz crescer. Mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo, Paulo disse, citando Isaías 6, de 9 a 10. O Espírito Santo estava certo quando disse aos nossos antepassados por meio do profeta Isaías. Olha só, gente. Tomara que não seja o seu caso, hein? Vá e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende e não se voltam para Deus. Como é que alguém se volta para Deus? Quando entende com o coração, quando ouve, quando vê, quando crê. Mas há muitos que escutam, mas não ouvem. Enxergam, mas não veem. Assimilam, mas não compreendem. Oh Deus, que não seja o seu caso nesta manhã. Aí Paulo complementa, portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Você vê o que Lucas está fazendo aqui? Ele está dizendo, ele encerra o livro de Atos dizendo, a igreja agora vai focar nos gentios. E é por isso que Paulo vai escrever Romanos 11, para dizer, e no final dos tempos haverá a grande conversão dos judeus. Por causa do endurecimento dos judeus, o evangelho se voltou para os gentios, e nós que cremos, nós não judeus que cremos, somos enxertados pela graça por meio da fé, e isso para gerar ciúme, Paulo vai escrever, para que no final dos tempos, os judeus creiam. Depois de ter dito essas palavras, Lucas completa, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros, e até hoje eles estão assim. O que Paulo está ensinando? Que a gente tem que pregar. Está preparado para pregar. Seja oportuno, seja não oportuno, a gente prega. A gente prega em todo o tempo, confiando de que quem abre o coração e convence, regenera, é o próprio Cristo. Em quarto lugar, a gente está terminando. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Observe aqui na conclusão de Atos dos Apóstolos, que o cristianismo foi vindicado em Roma. Na medida em que a mensagem do reino de Deus foi proclamada livremente. Livremente, Paulo pregando livremente o que ele foi impedido de fazer em Jerusalém. O berço do cristianismo, impedido de fazer na Ásia. Por quê? Porque os líderes judeus não largavam do pé dele, mas aqui em Roma, no portal dos confins da terra, ele livremente, o evangelho está livre. Ele não tem um púlpito, ele não tem uma igreja, e ao que tudo indica. Sabe quem é que estava pagando esse aluguel para ele na casa dele? Presta atenção, gente, escuta o que eu estou te dizendo. Quanto mais rico a pessoa, mais ela é tentada a não dar na proporção do que ela tem. Sabe por que eu te digo isso? Porque você vai ler a carta aos Filipenses, capítulo 4, de 15 a 18. Filipenses 4, de 15 a 18. Quando é que Paulo escreveu aos Filipenses?
aqui, nessa prisão. Escuta o que eu estou te falando. Quanto mais rico, quanto mais dinheiro, maior a tentação de você não dizimar e não ofertar na proporção do que você tem. Isso aqui é um alerta para nós, porque é impressionante que na conclusão de Atos, Lucas não cite o papel da igreja de Roma ajudando Paulo. E Roma era mais rico os crentes de lá do que os crentes de Filipos. Os crentes daquela região eram mais pobres do que os crentes de Roma. E os crentes de Roma não se associam com Paulo, não dão oferta para Paulo, e eles tinham condição de fazer isso. Como é que a gente sabe disso? É só você ler Filipenses. Filipenses 4, de 15 a 18, Paulo diz: sabe quem sempre me ajudou? Vocês, filipenses, desde o começo e até agora, mandaram oferta através de Epáfras, e isso tem sido usado para eu pagar meu aluguel aqui em Roma, enquanto eu recebo todos que vêm a mim e prego o Evangelho. Fica um desafio para você nessa manhã e para mim. Quanto mais dinheiro a gente ganha, mais tentados nós somos a não ser generosos na mesma proporção. E Deus tem que quebrar essa maldição no seu coração. Nesse sentido, eu creio em maldição. Roma não deu assistência a Paulo. Estava lá do lado, estava lá junto. Mas Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele poderia ter dito: olha, estou muito grato pelo que vocês mandaram, isso se somou ao que os romanos estão me dando. Mas não, romano não deu R$1. Mas os filipenses, com toda generosidade, com o pouco que tinham, para o evangelho avançar, meu povo, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa da fidelidade nos dízimos e ofertas. E nossa igreja, eu estava ouvindo o John Piper falar sobre isso. Ouvi o John Piper falar recentemente. Porque um dia eu fui desafiado pelo Marquinhos que eu tinha que pregar mais sobre dízimo. Brincando. Sabe o que o John Piper disse? Nos 30 anos que ele pastoreou a igreja em Bethlehem, sabe quantas vezes ele pregou um sermão sobre dízimo? 2 vezes, em 30 anos. Mas em toda a mensagem ele fala do amor sacrificial. Nesta igreja nós nunca vamos ficar fazendo apelo para você dar dízimo e oferta, prometendo para você o que Jesus não promete. Porque a gente entende, pela Bíblia, que quando você é convertido de verdade, você tem mais alegria em dar do que em receber. E a sua falta de alegria em dar é um sintoma absolutamente assustador, que tem que ligar o alerta no seu coração. Por que que eu não estou dando na proporção que eu ganho? Será mesmo que Cristo é o seu Senhor ou Mamon, ou o seu dinheiro? Eu fico impressionado com a igreja de Roma, não só eu. Todos que estudam a história de Paulo e falam, apontam para isso. Depois, Paulo, na segunda carta, vai escrever, 2 Timóteo, na segunda prisão em Roma, ele escreve 2 Timóteo, ele vai ser mais claro ainda: todos me abandonaram, todos. Meu povo, nessa manhã você tem que entender que para o evangelho espalhar, a gente precisa dar, dizimar com regularidade, ofertar. Quanto mais nós poderíamos fazer. E está aqui Paulo. É interessante, eu quero ler para você, porque o texto é triste. O texto é muito triste. Onde que eu coloquei, meu Deus do céu? Me mostra, esse povo precisa ouvir isso. Filipenses 4. Filipenses 4. Deixa eu ler a Bíblia aqui mesmo, vai. Filipenses 4, 18. Verso 15.
Abri em Efésios. Satanás não quer que eu leia. Vamos lá, sai daqui. Filipenses 4,15. Filipenses 4,15. Como sabem, filipenses, Paulo está escrevendo de Roma. Roma. Vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma igreja o fez. É triste ou não é? E eu tenho certeza que esse incentivo para contribuição partiu da generosa Lídia, que foi a primeira convertida, mulher de negócio próspera, converteu e já aprendeu: meu dinheiro não é meu. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, eu desejo que sejam recompensados por sua bondade. Quero que vocês sejam ainda mais prósperos, Paulo está dizendo. Eu não estou dizendo isso porque eu quero mais. Eu já aprendi a viver com pouco, já aprendi a viver com muito. Paulo já disse isso. 4,13. Mas olha o que ele diz no 18. No momento, tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições. Paulo estava em Roma, tá? Como que as necessidades dele foram supridas? Pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. E essas contribuições são um sacrifício de aroma suave. Sacrifício por quê, gente? Porque aquele povo era pobre. Tem esse detalhe também. Quem ganha pouco, acha que tem que ganhar muito para começar a dar. Quem não é fiel no pouco, jamais será no muito. Tem gente que faz planilha para comprar isso, para comprar aquilo, quer investir melhor o dinheiro. Ótimo, tem que ser assim mesmo. Mas nada para Deus, nada para o próximo. Principalmente se veio de uma condição de pobreza. Eu cansei de aconselhar a gente assim. Vim da pobreza, vim da falta de dinheiro. E a maior dificuldade em dar. Deixa eu te contar, quem te deu não foi seus braços e sua força, foi Deus. E aí Paulo diz, olha, eu estou plenamente suprido pela contribuição que enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Aí talvez você me diga, pastor, eu quero dar mais, eu quero começar a dar, mas eu tenho medo. Quem não tem medo? Tenho medo de faltar, tenho medo de não ter, tenho medo. O que eu faço? Paulo te dá a resposta no verso 19. Sabe como é que você aprende a dar? Fé na graça futura de Deus. Então veja, Paulo está dizendo em relação a ele, que tinha pouco, que vivia de oferta. Ele diz assim, esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Se você acredita que Deus vai suprir para você, você dizima, você oferta. E eis aqui a didática do dízimo. Porque a gente vive da sensação, então a gente vive hoje de dopamina, de estímulos. Então, deixa eu te dar um estímulo para você dizimar. Para não ter que repetir isso nas próximas 4 mensagens. Na quinta eu volto a falar. Olha o estímulo. Isso aqui é um estímulo. Sem a gente ficar aqui fazendo campanha, estardalhaço. Todo mês, quando você for dizimar, você vai dizer o seguinte, versículo 19. Esse meu Deus que cuida de mim, me suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que me foram dadas em Cristo Jesus. Todo mês você vai fazer da sua entrega de dízimo e oferta uma oportunidade para você lembrar seu coração
de que quem te dá não é você e a sua empresa e o seu negócio e o seu trabalho, é Deus. Esse é o motivo. E deixa eu te dizer com muito carinho, de verdade, se isso não é motivo bastante, você se lembrar todo mês de Filipenses 4,19, se isso não for motivo bastante, arrependa-se e creia para a sua salvação, de verdade. De verdade. Pastor, mas para que falar de tanto? O que isso tem a ver com o nosso texto? Tem tudo a ver com o nosso texto. Você não leu o que Paulo falou, não? Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. Ele não moraria em Roma sem dinheiro. E as próprias custas era fruto dos filipenses. E todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo sem restrição. Então, você aprende em primeiro lugar que você tem que ser intencional. Todos quantos vêm a você, você fala a eles de Cristo. Segundo, a mensagem do Evangelho é completa quando você diz: submeta-se a Cristo, o Rei. E terceiro, você entende que é necessário pôr a mão no bolso, com fé. Com fé, gente. Com fé de que Deus supre as suas necessidades. Não está dizendo aqui que é com fé de que se você for fiel dizimista, você vai conseguir comprar a sua segunda casa na praia. Não é isso não. Não é que Ele vai suprir você com um carro zero. Não, às vezes para você dar sacrificialmente, você não vai andar de carro zero. Você vai andar de segunda mão. E muito bem. E muito bem servido num carrão de segunda mão. Porque você dá, sabendo que Deus promete suprir suas necessidades. O que você entende por necessidade? Ter o que comer, ter o que vestir, onde morar, dar o mínimo básico para os seus filhos. Pense comigo, gente. A gente não ouve falar que tem milionários, bilionários hoje investindo em agendas progressistas ao redor do mundo, e eu acredito que seja verdade. Eu já assisti The Blacklist. Se esse povo faz isso para propagar o mal, cadê os crentes que não entenderam que para a gente proclamar o Evangelho, enviar missionário, sustentar missionário, pagar plano de saúde para missionário, cuidar de pastores, cuidar de obreiro, a gente já podia ter aqui outro pastor fera do meu lado para me ajudar com juventude. Por que a gente não tem? O orçamento não cabe. A gente vai votar em assembleia em novembro para trazer um administrador, custa dinheiro. Pergunta aí quanto custa um bom administrador no mercado. Como é que a gente faz? Como é que a gente paga essas coisas para o reino, para desafogar os seus pastores daquelas coisas administrativas que detonam qualquer pastor e ministério? Como, gente? Pastor Leandro está desabafando. Não estou desabafando, estou muito contente com o que eu ganho dessa igreja. Não é desabafo, é ensino. E chegando aqui na parte final de Atos, essa expressão, Paulo pagava do próprio bolso, isso saltou os meus olhos tão forte, e eu me lembrando da igrejinha pobre de Filipos. Eu falei, meu Deus, Lucas quis mostrar para nós que o Evangelho avança com a pregação fiel, centrada em Cristo, senhorio de Cristo, somente a Escritura, mas precisa de dinheiro para pagar o aluguel da casa em Roma. Você precisa ser fiel, porque essa fidelidade não é barganha, espero que você tenha entendido, é a fidelidade que nasce da fé em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, portanto, eu dou.
para a obra do reino. E é assim que termina Atos. E Paulo quer que você se examine a si mesmo e verifique se você está praticando o que você crê. Você é hospitaleiro, como Paulo estava sendo? Você prega Jesus? Você anuncia o reino de Deus? Você tem paixão em ouvir a palavra de Deus explicada de manhã até à noite? Qual foi um dia, sério mesmo, olha, presta atenção. Qual foi um dia na sua vida que você tirou um dia, presta atenção na seriedade disso, um dia, para você ir para um canto, solitário, você, uma Bíblia, um caderno e uma caneta, sem celular, sem ninguém, você e uma Bíblia, num retiro, falando, Deus, eu vou passar esse dia te ouvindo. Aí você até faz o jejum, eu nem vou comer, se você puder, óbvio, tem gente que não pode. Mas um dia, você falar, Deus, eu vou ler, vou começar aqui em Romanos, e vou até a última carta de Paulo, depois eu vou voltar em Romanos, vou até a última carta de Paulo. Eu vou gastar um dia, uma tarde de sábado, sei lá. Você faz plano para férias, para pescaria, para futebol. Mas você não gasta um dia de manhã até a noite ouvindo a palavra de Deus. Aí senta no banco, está reclamando. Já deu 1h09 de sermão, é de propósito. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Sentar, se concentrar, olhar para a palavra de Deus, desligar a desgraça desse celular, abrir uma Bíblia de papel e lutar com Deus. Você precisa disso, crente. Isso vai aumentar a sua fé. Vai te ensinar a falar de Jesus, vai te ajudar a ser generoso. E você vai crescer e o Evangelho e a chama não vai morrer. Sabe por que a chama não vai apagar? Porque ela vai se manter acesa no seu coração. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Produza em nós esse tipo de fé. E de esperança e de amor. Ó Deus, como nós precisamos de crentes que te amam e que confiam que o Senhor é bondoso e poderoso o bastante para suprir todas as nossas necessidades. E portanto a gente contribui, dizima, oferta, abençoa, socorre, cuida, abraça, proclama, abre o lar para receber pessoas, fala de Jesus, gasta um dia em retiro com a palavra e jejuando e te buscando. Ó Deus, esse jejum é para te conhecer, eu quero mais de ti, revela-se a mim. Ó Deus, faça de nós crentes assim. Ó Deus, o mundo ainda precisa do Evangelho. Levante do nosso meio os missionários. Homens e mulheres que irão. Os próximos pastores. Levante entre nós aqueles que segurarão a corda, orando e contribuindo com fé, com generosidade. Ó Deus, opera esse milagre na 2ª Igreja Batista em Goiânia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.